Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e olha só a aparência dessa planta aqui. Olha como as folhas estão todas amarelas, olha como elas estão caindo facilmente. O que é que está acontecendo? Será que isso está acontecendo também com alguma rosa do deserto aí? Vamos entender o porquê agora. Olha, se você está chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, não esqueça de clicar no botão de se inscrever, se inscreva no canal e marca o sininho para ser sempre notificado quando tivermos novos vídeos por aqui, tá bom? Olha, de vez em quando eu recebo mensagens de pessoas desesperadas porque suas rosas do deserto estão com as folhas manchadas, com as folhas amarelas, com as folhas caindo facilmente, está perdendo todas as folhas. E o que está acontecendo, professor? Por que a minha planta está assim? Olha para essa planta aqui, gente. Olha para essa aqui é uma planta grande, tá? É uma somalense, tá aqui num vaso aqui embaixo. É uma planta bem alta, grande, tá? Que eu ainda estou trabalhando ela. E como vocês sabem, aqui, eu já falei aqui em alguns vídeos, está chovendo muito aqui nesses últimos dias, essas últimas semanas, na verdade, né? Chuva praticamente todos os dias, tá? E a gente sabe que a chuva ela traz muitos benefícios, mas também traz alguns riscos e alguns problemas, tá? E a gente tem que entender primeiramente uma coisa. As rosas do deserto são plantas caducifólias. Você sabe o que é isso? Plantas caducifólias são plantas que em algum momento do ano, em alguma situação, perdem as suas folhas, tá? Então as rosas do deserto elas perdem as suas folhas em determinadas épocas do ano ou quando há alguma mudança climática, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. Esse procedimento aí que a planta adota de amarelar as suas folhas e derrubar as suas folhas é um mecanismo natural da planta, tá? E pode ser estimulado pelo clima, que é o que acontece na maioria das vezes, pelo regime de regas. Às vezes você está regando ali todos os dias a sua planta, aí esquece de regar uns 3, 4 dias, ou viaja, passa um tempo fora. Quando você volta, as plantas estão com as folhas todas amarelas, porque elas estavam acostumadas a receber água abundante e aí de repente aquela água não veio mais, ela amarela as folhas e derruba essas folhas, tá? Isso é um mecanismo de defesa da planta. É uma adaptação que ela adquiriu aí ao longo de milhões de anos para conseguir sobreviver a períodos desfavoráveis. Porque imagina, as folhas são órgãos que consomem muita água da planta. E se por acaso essa quantidade de água no ambiente ela começa a diminuir, a planta ela percebe isso e ela tem que diminuir a sua quantidade de folhas, porque ela não vai ter mais aquela quantidade de água necessária para manter aquelas folhas. Por isso ela estimula hormônios que vão causar o amarelecimento dessas folhas, e aí esses hormônios vão lá agir, causando essa folha amarela, e essa folha vai cair facilmente, tá? Eu vou mostrar para você essa planta aqui, uma coisa que você pode fazer aí nas suas. Eu vou balançar essa planta aqui, você vai ver como essas folhas amarelas vão sair muito facilmente. Olha só. Você bate, ó, você bate na folha, a folha cai. Olha aí. Tem algumas que estão em início de processo de amarelecimento, elas caem com mais dificuldade, mas a maioria, aquelas que estão amarelas já há algum tempo, né, caem muito facilmente, tá? Então olha só como elas vão embora rápido. Aí tem algumas que estão começando, aí ela não cai tão fácil, mas a maioria vai cair sim. Olha só, você não vê mais folha amarela aqui. O que acontece aqui? Essa planta, ela está passando por duas situações. Primeiro, a chuva, ela parou aqui faz uns 3 dias que deu uma diminuída. Então isso já causa aí um certo amarelecimento. E outra coisa, essa planta aqui, ela está com umas manchas arredondadas na folha. Olha só, tá vendo? Essas manchas arredondadas aqui na folha. Quando a sua planta ela está com manchas arredondadas nas folhas, geralmente isso é ataque de fungos, tá? Esse fungo aqui, ele não oferece grandes riscos para suas plantas, porque ele geralmente fica aqui restrito às folhas, tá? E causa essas lesões nas folhas. Aqui outros exemplos. Olha como as lesões são bem características, né? Então geralmente são lesões arredondadas, porque a célula de fungo ela pousa aqui em um determinado local nessa folha e ela começa a produzir
ramificações desse fungo para todos os lados ao mesmo tempo. Por isso que o crescimento dele geralmente é arredondado. Esse fungo ele vai liberando ali enzimas digestivas que vão quebrando as moléculas da epiderme da folha. E aí ele vai se alimentar dessas moléculas, vai se alimentar exatamente da folha. A planta, detectando que essa folha está sendo atacada por fungos, ela começa a amarelecer, né, essa folha, e para que ela caia e ela possa brotar folhas novas e saudáveis. Tá gostando desse vídeo? Já deixou o like? Deixa o like, curta o vídeo aí, tá? Porque assim você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo a cada vez mais pessoas, tá bom? Então a grande dica desse vídeo aqui é, primeiro, você entendeu que quando a sua planta amarela as folhas, você tem que avaliar se houve alguma mudança aí no ambiente, que é o que acontece na grande maioria das vezes, mudança de climática, ou você mudou aquela planta de lugar, ou você passou a regar menos ou regar mais aquela planta, e ela vai amarelar as folhas, essas folhas vão cair, isso é normal, não precisa se preocupar, essas folhas vão brotar novamente, tá? Ou quando você vê um caso como esse aqui, onde as folhas têm essas manchas arredondadas, essas lesões arredondadas que são bem características de ataque de fungos, tá? Essas folhas aqui, elas também vão cair, as folhas novas também vão brotar, mas o problema aqui dos fungos é que eles podem persistir, ou seja, essas folhas vão cair, mas o fungo aí pode contaminar outras folhas e seguir contaminando as demais plantas ali ao redor ou as demais folhas saudáveis que aquela planta ainda possui. Quer ver um exemplo? Olha só que interessante que eu vou te mostrar. Olha onde é que essa planta aqui está, né? Olha para essa planta aqui ao meu lado, tá? Então, olha essa distância, para você ver a capacidade de dispersão desses organismos aí, dessas doenças nas suas plantas. Essa planta está bem contaminada com fungos. Essa aqui, se você olha de longe, parece que ela está saudável. Mas se você olhar de perto, eu vou arrancar uma folha dela aqui para você ver. Olha o que a gente nota na superfície da folha. Manchas arredondadas. Olha isso, tá? Então, essa planta aqui, ela também está sendo atacada por fungos. Só as folhas que ainda não começaram a ficar amarelas e cair, né? Então pode ser aqui uma infecção em início de carreira. Por isso é importante você sempre fazer a inspeção aí nas suas plantas, sempre avaliar, olhar ali as folhas, o caudex, para você identificar esses problemas no começo, tá? É fundamental. Então aqui a gente claramente vê que essa planta ela está com folhas sendo atacadas por fungos. A gente arranca outra aqui. Dá para ver ali as lesões. Provavelmente é o mesmo fungo que está aqui. Provavelmente estão infectando outras plantas aqui atrás, né? E aí o que a gente faz? Nesses casos, você detectou a presença dessas manchas redondas, desses fungos, você tem que aplicar fungicida. Tá? E é o que eu vou fazer aqui assim que as chuvas derem uma trégua, porque nada adianta você aplicar fungicida em um dia que vai chover, um dia chuvoso, tá? Então aqui o clima ainda está um pouco fechado, então quando as chuvas derem uma trégua, tiver um dia ali bem aberto, quando for no final daquele dia ou à noite eu vou aplicar fungicida. Aí você deve se perguntar, qual fungicida eu devo aplicar, professor? Olha, não importa, tá? Existem diferentes opções de fungicidas para você usar em plantas aí, tanto opções pré-fabricadas para isso, como opções mais caseiras, tá? Posso te dar o exemplo aí da mistura de 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10 em 1 litro de água, você mistura, você consegue borrifar nessas plantas aí e combater boa parte dos fungos. Se você quiser comprar um fungicida pronto, existe o Forte Fungicida, existe o Jimmy Cupri, que é a cauda bordaleza da Jimmy, né? Então, que é um fungicida também. Existem opções mais profissionais, químicas, e aí você precisa ter um receituário de agrônomo para poder utilizar, como por exemplo o Casumim, como o Ariete, que são fungicidas sistêmicos que agem por dentro da planta, tá? Não importa qual usar, não existe um melhor, um milagroso. Veja qual é o que você consegue encontrar aí na sua região ou na internet, um fungicida para plantas. Aplica aí nas suas plantas em horário de sombra ou à noite, em um dia que você veja que não vai chover, e você vai ver aí que com o tempo as folhas novas vão sair saudáveis. Porque é importante dizer
que uma vez contaminada, uma vez lesionada, essas folhas elas não se recuperam, tá? Então essa mancha ela não vai sair da folha. Essa folha ela tende a ficar amarela, a cair e folhas jovens vão sair no lugar aí. E é importante você observar se essas folhas jovens estão vindo saudáveis, porque se elas continuarem apresentando esses sintomas, você deve continuar aplicando o fungicida aí, que pode ser uma vez a cada 7 dias, uma vez a cada 15 dias, depende das recomendações de uso daquele fungicida que você escolheu usar aí nas suas plantas, tá bom? E aí, você está tendo ou já teve problemas com fungos aí nas suas rosas do deserto, com folhas amarelas caindo? Conta pra mim aqui nos comentários como é que foi, eu vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de compartilhar à vontade aí nas suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E me segue aqui no Instagram, que também estamos lá compartilhando dicas diariamente, tá? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!